Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a ler juntamente comigo Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26, que diz assim: Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Nosso tema hoje é: quando Deus entra com uma ação contra alguém. Então vamos começar interpretando o texto para entender quem são os personagens do texto e o que acontece nesse texto aqui. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Estar no caminho, eu posso dizer, enquanto há tempo. Enquanto o tempo ainda é oportuno. Aí aqui continuando o texto diz, no versículo 25 de Mateus capítulo 5, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. O adversário aqui desse texto é a pessoa que se tornou-se vítima da outra, com a qual a palavra está dizendo, concilia-te depressa. Tentar entrar em um acordo, uma vez que foi feito mal contra alguém, então se eu e você fazemos o mal contra alguém, precisamos tentar entrar em um acordo de reparação do mal feito, antes que seja tarde demais, enquanto ainda está no caminho com essa pessoa, ou seja, enquanto há tempo. Pois caso essa pessoa venha entregar na mão de Deus a questão, porque o juiz aqui é Deus, e vamos considerar que o oficial significa o anjo de Deus. Então observe que ao ser entregue ao juiz, o juiz também ele entrega ao oficial. E ambos vão encerrar aquela pessoa na prisão. Então automaticamente aquela pessoa foi sentenciada. Porque não teve uma reconciliação, não teve um acordo. Aquela pessoa fez um mal a outra e não teve acordo. Então não importa o mal que foi feito. Uma coisa é certa. Deus irá fazer que a pessoa pague. Então essa palavra aqui ela fala sobre os dois lados, né? Os dois lados. Tanto a pessoa que é vítima, né, que precisa entregar a causa na mão de Deus, se não tiver uma reparação, não tiver algo relacionado a quem lhe fez o mal. Por outro lado, está mostrando que se fazemos o mal a alguém e não procuramos enquanto é tempo reparar o mal feito, com certeza isso há de gerar consequências não muito agradáveis, não é verdade? Então o versículo 26 diz assim: Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Observe, enquanto a pessoa, o ofensor, nesse caso, não pagar até a última dívida, não vai sair dali daquela prisão. E para não deixar ninguém na dúvida, o ceitil, segundo algumas informações, se fala de moeda da Roma, moeda de Roma, naquela época de Jesus. E, por sinal, seria uma moeda de pouco valor. Então, se fôssemos falar da moeda daqui, do nosso país, do Brasil, seria como dizer assim: de maneira nenhuma sairás dali até pagares o último centavo. Você está entendendo? Então, até a última dívida que restar vai ter que ser paga. Então, obviamente, podemos entender Jesus ensinando sobre a responsabilidade de procurar reparar o mal feito ao nosso semelhante,
Se fazemos um mal ao nosso semelhante, precisamos reparar isso enquanto é tempo. Porque caso contrário, se essa pessoa levar a questão a Deus, Deus vai resolver. Só que a partir do momento que Deus entrar com uma ação contra a pessoa ofensora, porque o adversário ali é aquela pessoa que foi a vítima da história. É adversário porque está em oposição, porque justamente fez um mal àquela pessoa, a pessoa fez um mal a outra, e aquele adversário ali seria a pessoa que foi ofendida, que precisa de ajuda, que precisa de justiça. E se levar a questão a Deus, Deus vai atender aquela pessoa. E uma vez que a questão for levada a Deus, e Deus atendendo, Deus vai entrar com uma ação contra o malfeitor, que lhe fez o mal. E o que seria essa prisão, que a pessoa não pode sair dali até pagar a última dívida, posso dizer assim. Então, por menor que seja, vai ter que pagar até a última dívida. Então, vamos imaginar aqui, simbolicamente, um cálice de consequência, de ira, aonde, uma vez que Deus entregar a pessoa que fez o mal, essa pessoa só vai se livrar daquilo ali quando tomar até a última gota desse cálice. Entendeu? Então, até a pessoa tomar a última gota desse cálice, a pessoa não vai ser liberta daquilo ali. Então, a prisão poderia ser uma situação onde a pessoa vai estar lá presa naquilo ali e não vai sair de jeito nenhum. Porque Deus é absoluto e faz o que Ele quiser. Inclusive, é bom lembrar que Deus pode exercer, inclusive, vingança. Porque a palavra diz que eu e você não devemos nos vingar, nós mesmos, fazer com as nossas mãos. Pois a palavra de Deus nos diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa. Então o próprio Deus é que dá a recompensa. Conforme Romanos capítulo 12 e o versículo 19. E a importância dessa palavra aqui hoje é que muitas vezes há pessoas que estão sofrendo, passando por situações nada agradáveis e não sai daquela situação de forma alguma. Isso poderia ser até uma enfermidade, mas só vai sair daquela situação depois que pagar a última dívida diante de Deus. Então é complicado quando fazemos mal aos outros e não pedimos perdão, não tentamos reparar o nosso erro. Então estamos correndo o risco de acontecer isso. Então, Deus dá tempo, pois Deus fala uma, duas vezes, conforme está escrito aqui em Jó capítulo 33 e o versículo 12. Aliás, o versículo 14 que diga, Jó capítulo 33 e o versículo 14. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Então Deus avisa. Então Ele toca no nosso coração, para que a gente possa fazer alguma coisa. Então o que é que acontece? E Deus avisa com o intuito de não acontecer o quê? O que está no versículo 18 ainda de Jó capítulo 33. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então há consequências que podem levar à morte. E olha que Deus, Ele tem esse direito. Se um ser humano tirar a vida do outro, é homicida, mas Deus não. Deus pode matar, Deus pode dar vida, Deus pode sarar, Deus pode ferir, Deus pode fazer o que Ele quiser. E ninguém pode mudar isso. Quem é que vai chegar no trono de Deus e tirar ele de lá? Quem é que pode pegar e tirar Deus do trono dele e prender ele dentro de uma cadeia? Misericórdia. A palavra de Deus nos diz que Deus está assentado sobre o globo da terra. E os seres humanos são como gafanhotos diante dele, conforme Isaías capítulo 40 e o versículo 22. E o que é que um gafanhoto pode fazer com ninguém? Nada. Então, o ser humano mais forte nesse mundo, ou até todos juntos, não passam de gafanhotos diante de Deus. Só quem tem poder é Ele, porque Ele é o onipotente, conforme o Salmo 91, versículo 1. Eu sempre gosto de usar essa referência, porque tem tanta gente que conhece o Salmo 91, né? Então, observe, Deus tem esse poder, essa autoridade. Então, Deus, na pessoa do Filho, também disse, é me dado todo poder no céu e na terra. Conforme Mateus capítulo 28 e o versículo 18.
Então, obviamente, Deus pode exercer juízo. Então, a melhor maneira é se reconciliar enquanto é tempo, é tentar reparar o erro. Porque uma vez que Deus começar, se Deus entrar com uma ação, é como um cálice que Deus coloca diante da pessoa e a pessoa vai ter que tomar até a última gota. Então a pessoa vai estar aprisionada a uma situação e não há quem possa tirar ela dali. Ela só vai sair dali depois que pagar até a última dívida. Então o que é que eu posso deixar hoje para vocês? Para quem cometeu um erro contra alguém, peça perdão enquanto é tempo e tente reparar o seu erro. Para que não seja necessário o Senhor Deus te encerrar numa situação, te prender a uma situação que você só vai sair de lá depois que pagar tudinho. E com relação a você que é vítima de outra pessoa, entregue na mão de Deus. Pois pode ter certeza que se você crer, o Senhor há de pelejar por você. E o mal que foi feito contra a sua vida não vai ficar impune. Mas a justiça de Deus há de prevalecer. E aquela pessoa só vai sair dali depois que pagar até a última dívida. Então tome posse hoje dessa palavra e guarde no seu coração. Que o Senhor abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém.